Olá, nesse vídeo estaremos resolvendo a questão 1 da lista de atividades 8, sobre condutores elétricos, fio terra e lei de Coulomb. Então, será dividido um vídeo para cada exercício, para os vídeos ficarem curtos e do conteúdo do exercício específico. O exercício 1 diz o seguinte, então, dois corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados eletricamente com carga de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Sabendo disso, responda. Então aqui o enunciado ele trouxe algumas informações e a mais interessante para a gente no momento, a primeira aqui é essa palavra em repouso, O repouso ele vai dizer para a gente então que a gente está num sistema eletrostático. E aí por isso nossas contas ficam mais simplificadas. Então para começar eu vou desenhar aqui o esquema que a gente tem. Nós temos, ele diz corpos pontuais, então seriam apenas bolinhas bem pequenas, que a gente não pensa na dimensão delas apenas como portadoras de alguma propriedade, no caso carga aqui, mas eu vou desenhar elas aqui com uma certa dimensão para a gente poder ver. E elas têm o mesmo sinal, mas ele não afirma que elas têm a mesma carga. Então eu vou botar a carga 1 aqui e carga 2 aqui, mas o sinal é o mesmo. Podem ser positivas ou negativas. E ele diz então que elas estão separadas por uma distância d. Se essa aqui então foi a esfera 1 e essa aqui foi a esfera 2, assumindo a notação de Q1 e Q2, ele diz que a força é de repulsão, porque elas têm o mesmo sinal. Então a gente vai ter uma força, a direção das forças é na direção da reta que liga essas duas cargas. No caso, a gente pensar numa reta assim que liga essas duas cargas. Se eu tivesse uma carga mais ou menos aqui, então eu teria uma reta dessa forma aqui que liga o eixo dessas duas esferas. Então eu vou ter aqui na horizontal para a esquerda a força que a carga 2 faz na carga 1, no corpo 1, e aqui na horizontal para a direita a força que a carga 1 faz na carga 2, corpo 1 faz no corpo 2. Esse que é o nosso esquema. E a gente sabe que o módulo que rege essas forças, eu vou botar aqui só o F, que aí depois a gente divide, é a lei de Coulomb, Então, a força é igual a constante eletrostática no vácuo, no ar, Aqui vamos considerar no vácuo, que multiplica, que eu já posso dar divisão, mas que multiplica uma carga 1 e multiplica também uma carga 2, o módulo das cargas. Aqui eu não consigo colocar as barrinhas, mas a gente está sempre pensando nos módulos, dividido pela distância ao quadrado. Então essa aqui é a nossa lei de Coulomb, que dá a intensidade dessa força. A gente viu também que isso aqui é uma paração e reação, Então a força que a carga 2 faz na carga 1 é igual em módulo a força que a carga 1 faz em 2. O que muda é o sentido dessas forças. Mas então essa aqui é a equação que a gente tem para reger, para a gente descobrir. Então eu poderia pensar então aqui tanto na força que 2 faz em 1, quanto 1 faz em 2, e obteu essa equação me satisfaz. E aí vamos para a letra A então. Se a quantidade de carga de um dos corpos for triplicada, o que ocorrerá com a intensidade da força elétrica? Então, ele diz que a carga 1 vai ser triplicada. Eu vou duplicar essa equação para a gente fazer isso. E aqui, então, se eu pensar que Q1, agora então, ou essa nova carga, Essa nova carga vai ser 3Q1, por exemplo. Vamos triplicar
a carga de Q1, ele disse que pode ser de qualquer uma. Então, na verdade, a gente tem que fazer assim. O nosso Q1 agora, o nosso novo Q1, a carga de Q1 vai ser 3 vezes o Q1, né? Tripliquei essa carga. Então, se eu substituir ele aqui, eu vou ter tripliquei essa carga. E aí percebam que o 3 aqui é um produto, né? Eu posso deslocar esse 3 para qualquer lugar aqui da nossa expressão, né? Eu não tenho prioridade maior para uma operação aqui. Eu posso fazer qualquer multiplicação primeiro e mover esse 3 de qualquer lugar. Então, se eu triplico a carga apenas de uma dessas esferas, é a mesma coisa que eu ter triplicado a da outra, ou é a mesma coisa então de eu ter triplicado toda a equação aqui. Eu posso tirar esse 3 para fora. E quando a gente compara com a primeira equação aqui, ó, a gente percebe que tem muita semelhança, né, no que está aqui nessa operação de fração aqui, que Q1, Q2 dividido por D ao quadrado é tudo igual, só muda essa multiplicação por 3. Então, se a gente triplica uma das cargas, a nossa força também triplica. A gente tem toda a mesma questão que a gente tinha antes, né? Bem igual, ó. Só que agora multiplicado por 3. Então, se eu triplico, o que ocorrerá com a intensidade da força? A intensidade da força também triplica. E aí eu posso até anexar essa equação aqui, ó, para dizer isso. Pronto. Agora, vou apagar aqui para a gente fazer a B. Letra B. Se forem mantidas as cargas iguais iniciais, mas a distância entre os corpos for duplicada, o que ocorrerá com a intensidade da força elétrica? Então aqui a gente tem nossa equação inicial, mas agora ele está dizendo para nós que essa distância vai duplicar. Então, eu multiplico por um fator 2, né? Eu duplico essa força. O nosso D agora vai ser 2 vezes o D que era. Então, eu jogo essa expressão aqui na nossa equação. E agora percebam que ele criou um parêntese aqui, porque a gente tinha a distância ao quadrado. Se a gente dobra a distância, esse fator 2 também tem que estar dentro do parêntese, para respeitar as nossas operações matemáticas. E aqui então eu posso fazer uma distributiva desse expoente aqui, e a gente fica com D ao quadrado e 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. E agora, novamente, se eu colocar aqui para fora esse 1/4, a gente pode reparar que toda essa expressão aqui, ó, é semelhante à minha original, ó, né? Exceto pelo 1/4. Então, se nós dobrarmos a distância, a gente vai ter uma redução de 1/4. A gente está pegando 1/4 do que a gente tinha de força antes. Isso porque a nossa distância é elevada ao quadrado, né? Então, se a gente colocar já 1/4 aqui, a gente vai reduzir a nossa distância em 16 vezes, porque esse número tem que ser elevado ao quadrado, certo? Então, é o que ocorre com a intensidade da força elétrica. A intensidade da força elétrica é reduzida em 1/4. Ou é reduzida 4 vezes. E aí eu posso anexar aqui também a nossa observação, né, na expressão matemática. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato e até o próximo vídeo.